oportunidade, pelo privilégio de estar aqui com vocês, de voltar à Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Deus seja louvado mesmo por esse tempo, por essa oportunidade. Obrigado à igreja pelo carinho. Muito obrigado, irmão Carlos Marcos. Peço que transmita também ao pastor a gratidão, por favor, faça chegar a ele também nosso carinho e gratidão por esse momento. Mas, irmãos, é um privilégio estar aqui, muito grande. Eu estava preocupado, porque eu sabia que eu ia voltar aqui e eu ia fazer uma viagem de muita emoção. E eu estou fazendo, a cabeça está rodando, desculpem, mas eu estou indo lá atrás. E eu disse, eu vou lá pregar, não vou ficar citando história passada não, mas é difícil, Henrique, não lembrar. E aí, subi nesse púlpito, eu estou segurando ele, passando a mão nesse púlpito, mas me desculpem, eu estou lembrando do pastor Edelta. É dele que eu estou lembrando agora. É muito forte para mim, porque eu estou uns 13 anos sem vir aqui. Então eu estou lembrando de quando preguei aqui um domingo de manhã. Eu contei aqui, isso me marcou muito, que eu preguei, eu acho que naquele dia, hoje vou exagerar não, naquele dia eu acho que eu exagerei. Mas ele acabou o culto, cantou o hino, ele voltou, pegou o microfone e ele dizia assim, na África, o culto acaba e o povo não sai, aí começa de novo. E já era quase meio-dia, ele falou assim, vem cá, fala mais um pouquinho para a igreja. Irmãos, eu preguei de novo, pouquinho, mas falei de novo. São coisas que vão marcando, né? Vão mexendo com a gente. Então, vir aqui, a gente lembra dessa história de gratidão, moça, nem de gratidão, né? Sempre de gratidão. Então, me desculpe, eu vou logo pregar, porque a gente fica um pouco emocionado, fica envolvido com essas lembranças. Mas parabéns, eu sei que amanhã todo mundo completa 74 anos aqui. Você está muito conservado, Henrique, você vai fazer 74 amanhã, né? A careca é o nosso ponto forte, é o ponto alto, é Deltinho, tudo 74, olha que coisa boa. Alguns tomaram um prejuízo, mas a igreja somos nós. Então amanhã é dia de todo mundo com 74 anos. E que coisa boa, muito bom estar aqui. Ontem, irmão Romualdo já me recebeu com tanto carinho, sua esposa, família, foi tudo muito bom. Eu agradeço de coração, carinho, muito obrigado. Trago o abraço também da nossa igreja, a Primeira Igreja Batista em Cabo Frio, para os irmãos, um abraço carinhoso e com muita gratidão também a Deus pela vida dos irmãos e por esse tempo de trabalho e ministério. Viu, Ellen, fica tranquilo que eu digo para sua mãe que você está vindo no culto direitinho. Mário Celso, vou avisar tudo lá. Olha, irmã Zélia, a Ellen vem mesmo, ele é crente mesmo, parece, mas é crente mesmo. Vem no culto e tudo. Que coisa boa, vou deixar o recado. Veio aqui irmã Edna, me falaram que a senhora está com 94, é isso mesmo? 93 para 94, está vendo? 94 não, 93. Irmã Edna, muita história, muita coisa. Irmã Edna, lembra que a gente um dia recebeu até uma profecia esquisita? Na convenção, cada coisa, né? A gente ria tanto. Depois, pessoalmente, pode até perguntar, né, irmã Edna? A gente riu tanto disso. Meus irmãos, vamos à palavra de Deus, ao texto das Escrituras Sagradas, e eu quero compartilhar com vocês. Eu estava conversando com o irmão Carlos Marcos, também muito querido, irmão Romualdo, e disse, olha, eu vim com o coração para uma coisa, vou pregar a palavra, só com carinho com vocês. Não sei nem o que dizer, só sei o que dizer, o que a Bíblia quer que a gente compartilhe com vocês. Palavra de Deus. Então quero convidá-los para abrir a Bíblia em Atos, no capítulo 3, versículos 1 a 10. Atos, capítulo 3, versículos 1 a 10. E a gente vai conversar um pouquinho, irmãos, sobre evidências de uma igreja em sintonia com a missão. De forma simples, quero conversar com vocês, muito simples mesmo, sobre essas evidências de uma igreja em sintonia com a missão. A Bíblia, a palavra de Deus. Vamos ler, se vocês puderem ficar em pé, irmãos, a gente vai ler a Bíblia Sagrada, palavra de Deus, o livro santo. O que nós vamos ler aqui é a pura verdade, é a palavra que não muda, essa palavra forte, palavra que não precisa de atualizações, ela é mais atual, como dizia o pastor Billy Graham, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, mais atual que o jornal de amanhã. Então é a palavra perfeita,
a boca de Deus, nós vamos ler a palavra de Deus. Esse texto que tem mudado vidas e que mexeu com a nossa vida. E por isso estamos aqui. A Escritura Sagrada assim afirma, irmãos. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Versículo 2. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. Ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém, irmãos? Senhor, é a tua palavra. Quero implorar, ó Deus, por misericórdia, que o Senhor fale conosco. Nós não desejamos outra coisa, Senhor, senão ouvir a tua voz. Então tem misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Aqui esse texto, ele traz uma narrativa muito simples e muito direta para nós. Resumindo, o que acabamos de ler, um homem coxo foi curado ali em Jerusalém. Tinha a sua dificuldade, tinha a sua deficiência, tinha a sua luta. Ali ficava na porta daquele templo e, como lemos, esse homem foi curado. Então quero ir com vocês direto ao ponto do texto. O que a gente pode aprender, irmãos, e aplicar para a nossa vida, a partir desses 10 versículos tão belos e tão bonitos da palavra sagrada, para a gente entender que há coisas nesse texto que evidenciam que uma igreja está em sintonia com a sua missão. Coisas que acontecem nesse texto que evidenciam que a igreja está em sintonia com o propósito do céu, que ela está andando no ritmo de Deus para a vida dela. Então eu quero fazer algumas aplicações nesse texto sagrado tão bonito. A primeira aplicação que quero fazer com os irmãos é que uma igreja que está em sintonia com a sua missão, ela tem como evidência a unidade apesar das particularidades. Isso é uma evidência de que a igreja está em sintonia. Ela consegue ter unidade mesmo diante das particularidades. O texto mostra isso para a gente logo no começo. Um texto que vai colocar para a gente duas pessoas totalmente diferentes, mas subindo para o templo. Quem eram essas pessoas? Pedro e João. Eu não sei se você está com sua Bíblia aberta aí, talvez na sua versão diga assim, há uma versão que diz assim: Pedro e João subiam juntos. Vê na sua aí, por favor, como que diz a sua versão? A sua é assim? Pedro e João subiam juntos, muito bem. Na minha aqui não tem os juntos, está dizendo que eles subiam, Pedro e João. O fato de ter Pedro e João subiam, é claro que estão subindo juntos. Mas que coisa boa essa versão que diz assim: Pedro e João subiam juntos. Meus irmãos, por que isso é interessante? Por que é bom notar que subiam para o templo Pedro e João? Porque aqui nós estamos diante de duas pessoas completamente diferentes. Pedro, vocês sabem o jeitão dele. Pedro era falante. Pedro mais intrépido. Pedro era até mais agitado.
João era todo compassivo. As características de João, mais fraterno. João chega a ser chamado de um discípulo amoroso, carinhoso. João era aquele que, quando via Jesus, chegava pertinho de Jesus. Ah, que privilégio! Imagina, você chegar pertinho de Jesus, segurar Jesus e reclinar assim. João tinha essa característica. Pedro era bom também, excelente. Mas Pedro era daqueles que, quando estava agitado, irmão, se tivesse uma orelha diante dele, esse é nosso amigo Pedro. Que o diga Malco, né? A orelhinha dele foi embora. Mas não quer dizer que fazia isso porque suas intenções eram ruins, não era isso não. Particularidades. É igual à igreja, irmãos. Nós não temos um membro aqui igual ao outro. Todo mundo gosta de uma coisa a mais. Todo mundo quer um detalhe a mais. Se você fosse começar o culto aqui, Henrique dissesse assim: meus irmãos, nessa manhã o culto vai ser diferente. Vamos escolher, vamos ver qual hino vamos cantar. Qual hino? E começar a perguntar, se bobear, nós cantaríamos a metade do cantor cristão hoje aqui, porque nós somos diferentes. Até na preferência de um hino, cada um escolheria um diferente. Porque nós somos assim. A beleza da igreja não é uma uniformidade obrigatória. A beleza da igreja é a unidade dela, que se expressa por um milagre da fé, mesmo na individualidade, na particularidade dos seus membros. Como que igreja dá certo, irmãos? Só dá certo pela unidade que Deus promove pelo seu Espírito nesse lugar. Somos tão distintos, tão particulares, mas nós subimos juntos para o templo, porque o que une a igreja é muito maior do que aquilo que pode caracterizar a diferença entre nós. Nós somos a igreja, nós somos o povo de Deus, nós estamos unidos, porque nós sabemos em nome de quem nós estamos neste lugar. E é interessante que aqui, irmãos, as nossas preferências ficam em segundo plano, porque neste lugar e para o propósito da igreja, o que fala mais alto é aquilo que faz bem a todo mundo. Nós andamos pela direção do céu. O que queremos é o que Deus manda. O que desejamos fazer é aquilo que deixa Deus feliz. A voz que manda nesse lugar, faz e acontece, é a voz de Deus. Então é possível sim, é possível ter unidade na igreja, mesmo com as particularidades dos seus membros. Estavam aqui, irmãos, a Bíblia prova, Pedro e João, tão diferentes, mas estavam juntos. Isso é bom. Nós precisamos na igreja de gente diferente. A igreja, para caminhar, ela precisa ter membros com características diferentes. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Não seria proveitoso, não seria um corpo normal, sadio, se só tivesse pé. O corpo não pode ter só pé. Um corpo não pode ter só mão, todo mundo não pode ser ouvido, todo mundo não pode ser boca. O corpo, ele está com saúde e normalidade quando ele tem o seu ambiente plural, mas o corpo anda de um jeito só. A saúde do corpo está na sua unidade. Há um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só Deus e Pai de todos, que é em todos e sobre todos, a igreja de Jesus. Que privilégio é ser igreja, que bom, que aqui tem Pedro e tem João, e que bom que são os dois juntos. Ah, ia ser muito triste uma igreja só de Pedro, irmãos, ia ser muito triste uma igreja só de João. Não, não é beleza, a beleza é ter Pedro e ter João. Então, meu irmão, a beleza da igreja é que você está aqui, e você é muito importante para a igreja, do seu jeitinho. Talvez você diga: pastor, mas eu sou tão pequenininho nessa igreja, eu faço tão pouquinho. Meu irmão, você é importante fazendo o seu pouquinho, porque na sua visão, de que você faz pouquinho, pode ter certeza, é grande demais para o reino de Deus. Você faz falta aqui. Lembro que uma vez eu fui pregar, o ano não vou lembrar tão de perto assim, mas era 30 anos de uma igreja em São Gonçalo, igreja batista do Centenário, em Colubandê. Quem conhece São Gonçalo sabe que tem um bairro lá chamado Colubandê. E quando eu fui lá nos 30 anos dessa igreja, lembrei, 2012, que a igreja foi
do centenário, 82, então foi 2012. Fui lá pregar. E quando eu liguei para um amigo meu, pastor, lá da cidade, de São Gonçalo, ele disse para mim, rapaz, que bom, você vai pregar lá. Eu lembro tanto da história dessa igreja. Eu trabalhei nessa igreja na época de congregação, com o saudoso pastor Valdir Rocha. Falei, nossa, uma coisa antiga, né? Lembrou a história tão bonita. E quando era congregação, nós fomos bater a laje do templo. E aí os irmãos da igreja estavam lá para bater a laje do templo. Uma alegria. Disse, como é que foi isso aí, rapaz? Ele me contou aqui um episódio, que de repente pararam no meio do trabalho, aí serviram um negócio de angu, que serve, em Laje tem angu, feijoada, como é que é o nome do angu que serve em Laje? Tem um nome, angu baiana, é isso? Serviu esse negócio, angu à baiana, e aí é uma coisa para encher, né, para o povo. Só que, irmãos, depois dessa história eu aprendi que depois da Laje, só se dá angu no final, angu no meio não pode. Mas pararam, deram angu, e aí o povo comeu. Crente é bom nisso, nós somos bons, né, irmãos? Comeu, uma alegria. Voltaram para continuar o trabalho. De repente perceberam que na hora de passar um balde, um irmão tinha que fazer assim e voltar. Mas não estava assim. Ele fazia, o que aconteceu? Começou a olhar desconfiado. De repente não está faltando alguém. E disse, é Carlão. Ué, cadê Carlão? Aí aquele diácono, hoje já está na glória, diácono Antônio, ele disse, eu vou rachar Carlão. Chegaram em frente, a igreja tem até hoje uma amendoeira boa. Quando chegou lá, Carlão deitado, rapaz, mas dormindo. Ele disse, Carlão, estão batendo a laje, você está dormindo? Ele disse, estou dormindo não, irmão Antônio. Eu estou aqui pedindo a Deus força para dar para os irmãos. Não está pedindo força. Aí levantou, botou a mão, Carlão, toma jeito. Aí fluiu. Meu irmão, se você não estiver aqui, vai faltar alguém para levar o balde até ali. Então você não é inútil na igreja, não. Você tem um papel na hora de segurar o balde. Pastor, eu sou igual Pedro, mas você sabe segurar balde. Eu sou igual João, mas você sabe segurar balde. É uma obra de todos o que está acontecendo aqui. Então você é muito importante, porque na igreja, Pedro e João são diferentes, mas sobem juntos. Por isso você está aqui. Uma segunda característica que acontece nesse texto, que mostra que a igreja está em sintonia com a sua missão, é que Pedro e João subiam juntos para fazer o quê, irmãos? O que o texto diz aí? Para oração. Para a hora da oração. Irmãos, Pedro e João foram ao templo para orar. Há uma segunda característica que o texto mostra para a gente, de uma igreja que está em sintonia. É uma igreja de oração constante, irmãos. Oração na igreja não é programa eventual. Não é. Oração para uma igreja é constância devocional. Os discípulos de Jesus estavam aqui seguindo as suas tradições. Aqui, pegando as tradições judaicas, o serviço da oração era acompanhado por pelo menos 2 momentos diários, pela manhã, outra tarde. A gente leu aqui na versão a hora nona, que é uma referência às 3 horas da tarde, porque oração nunca é demais. Quanto mais a igreja ora, mais ela avança. Quanto mais a gente dedica tempo à oração, mais longe nós chegamos. Eu já ouvi uma história, isso chegou a mim como uma história, mas eu acredito na veracidade da história. Há um seminário no Rio de Janeiro, o seminário Betel, era dirigido pela irmã Tabita, agora dirigido pelo filho, mas ela dirigia esse seminário, e ela insistia com os alunos sobre a oração. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Um dia um aluno ficou meio zangado, olhou para ela e falou assim, dona Tabita, daqui a pouco nesse seminário, para tirar uma cadeira de lugar, a senhora vai mandar a gente orar. Ela olhou para ele, olha a sabedoria, é outra coisa, né, irmãos? Ela olhou para ele e disse assim, está aí meu filho, no dia que para tirar uma cadeira de lugar, a gente orar, o seminário chegou no lugar que ele tinha que chegar. Aí é o propósito. É quando a gente não tiver coragem de mudar uma cadeira de lugar, sem pedir a Deus autorização para fazê-lo. Meus irmãos, oração sempre vai ser evidência, sempre, de que a igreja está em sintonia com a sua missão. Porque a oração mostra dependência. A palavra de Jesus é muito verdadeira. Sem mim, nada podeis fazer. A oração é uma bênção, irmãos, porque por meio dela nós exaltamos o nosso Deus provedor, mas por meio dela a gente
se põe no lugar de servo que depende da providência. Então olha que beleza a oração. Deus provê, é provedor, mas eu sou necessitado. A oração, irmãos, é uma experiência tão milagrosa, que a gente pensa que muda a Deus, que nada acontece, é um milagre interessante. A oração vai mudando a gente para o foco que Deus quer. É impressionante. E eu creio tanto nas respostas de oração, como Deus fala, como Deus trabalha, quando a igreja se dedica à oração. Ele resolve, irmãos, Ele abre portas, Ele vai na frente, Ele direciona, Ele tira, irmãos, os espinhos mesmo. É o nosso Deus, é impressionante. Existia uma revista, eu confesso que ela não é do meu tempo não, ela é anterior a mim, mas não tenham vergonha de admitir que vocês conheceram essa revista. O Campo é o Mundo. Não fala não, vocês também? O Campo é o Mundo. Lembram de Missões Mundiais? Eu acho que, eu não sei, eu tenho 41, eu acho que eu não peguei mais ela sendo publicada, mas eu peguei assim, eu vi impressa, O Campo é o Mundo, era uma revista de Missões Mundiais. Numa dessas antigas que eu peguei, publicado, eu acho na década de 70, amarelinha, tinha uma experiência nessa revista, eu li e nunca esqueci. Um casal de missionários norte-americanos estavam voltando para o seu campo, para a sua cidade, depois de ficar a vida toda no campo missionário. Estava voltando. E olha que coisa especial, eles estavam voltando, e aí eles disseram que na hora que eles estavam passando no lugar, o carro deu defeito, parou. E eles tinham que ir para o aeroporto, aí decidiram fechar o vidro e ficar ali naquele carro. No outro dia de manhã eles foram socorridos, mas as pessoas da cidade disseram assim, os pastores da terra que substituiu o missionário, o senhor dormiu num lugar muito perigoso. Aqui é região de uma tribo canibal. Olha como é que não fizeram nada. Que é isso? Como não fizeram nada? Depois chegou a notícia para aquele pastor missionário, quando ele voltou para a cidade dele, que o burburinho da tribo era que a tribo viu o carro, foi lá, mas quando a tribo chegou, eles tiveram que recuar, porque apareceram 12 soldados muito fortes em volta do carro. Aí os canibais não fizeram nada não, voltaram. Ele disse, olha que coisa, eu não vi nada. Foi visitar as igrejas por onde ele passou. Aí visitou a igreja da infância dele. Quando visitou um senhor amigo dele, desde criança assim, olha, pastor fulano, aconteceu algo muito interessante aqui. O que houve? Olha, no dia tal, eu senti algo no coração de madrugada, de dia tal, o dia que eu estava voltando. É nesse dia, eu senti uma dor no coração, eu acordei e disse, chamei minha esposa, vamos orar pelo pastor fulano? Por que ele está lá no campo? Não, vamos orar por ele. Mas vamos chamar o povo da igreja. E aí ligou para alguns irmãos da igreja, marcaram e foram naquela hora para a igreja. E oraram por ele a noite toda. Ele disse, como é que foi isso? Olha pastor, não tinha muita gente não. Mas naquela madrugada eu consegui reunir 12 irmãos. Éramos 12 que nos ajoelhamos lá na igreja e oramos até amanhecer para Deus guardar a sua vida. Ele disse, como Deus é bom. 12 orando. E os índios viram 12 soldados que estavam tomando conta do carro. Meus irmãos, Deus responde às orações da sua igreja. Talvez você tenha parado de orar pelo seu filho. Não para não, não para. Continua orando, Deus ouve as orações. De repente você parou de orar pelo seu cônjuge. Por favor, não pare, continue. Você não tem noção de que muitas coisas não estão chegando na vida dele, por livramento de Deus, porque você está orando. Continua orando. Oração é marca de uma igreja. Outra marca, lá no versículo 6, que mostra essa sintonia, Pedro e João vão falar com aquele homem, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda. Meus irmãos, uma igreja em sintonia com a missão, ela é uma igreja que ela sempre está no nome de Jesus. Não há mérito no nome humano, irmãos, não há força no nome humano. A igreja não vence pelo seu nome. O que a igreja faz, como a igreja avança, tudo isso ela vive por causa do nome de Jesus. A autoridade da igreja está no nome de Jesus. Quando a igreja age no nome de Jesus, ela age, irmãos, em sintonia. Quando a igreja age no mérito humano, ela age com perda de foco.
Os apóstolos não indicaram o nome deles. Pedro e João não fizeram nenhuma defesa deles ali, irmãos. Pedro e João fizeram a defesa que eles sempre faziam, porque a autoridade está no nome de Jesus. É por causa do nome de Cristo que aquele mendigo receberia o seu milagre. É por causa do nome de Cristo que aquele pendente deixaria de estar ali, coxo à beira da porta formosa do templo. É por causa do nome de Jesus. Uma igreja em sintonia é uma igreja que está no nome de Jesus. Quem faz e acontece aqui é Jesus, irmãos. O nome mais exaltado é o nome de Jesus. O poder nesse lugar é o poder no nome de Jesus. Quarta e última característica, porque senão o povo não vem à noite, Carlos Marcos, aí eu fico preocupado. Vamos parar, né? Por muito falar que a gente é ouvido, né? Último, e paro por aí. Versículo 7. Uma quarta evidência da igreja que está em sintonia com a sua missão, são as mãos estendidas, irmãos. Pedro e João ajudaram aquele homem a se levantar. Aqui está uma beleza da igreja. Embora eles tenham dito as palavras de autoridade, embora eles tenham dito em nome de Jesus, levanta e anda, e isso já é suficiente, porque é o nome de Jesus. Mas que bonito, a Bíblia vai dizer que eles tomaram aquele homem pela mão. A igreja é assim também, irmãos, a igreja estende a mão. Quantas mãos carregadas de misericórdia e tem nessa igreja aqui. Quanta gente que foi abençoada por Deus por causa dessa igreja. Quanta gente. Volto à história, cenas que não consigo esquecer. Essa escada ali, eu não sei, ele nunca caiu, o pastor Adelto nunca caiu dessa escada, caiu não? Mas meus irmãos, um dia eu fui com ele para despedir o povo ali naquela escada, ele subia e descia aquela escada, conversando com todo mundo, e vai cair. Falei, mas depois ele voltava, não, fulano estava precisando, é que fulano precisava de emprego, eu lembrei que o irmão que passou estava falando disso, aí ele foi lá embaixo, irmão, volta aqui, que tem alguém aqui, não sei o que, eu falei, meu Deus do céu, eu falei, a igreja é isso aí, o que os irmãos fazem, o que fizeram aqui, a vida toda, o que fizeram aqui no tempo do pastor Juraci Bahia, o que fazem hoje, a igreja é uma igreja de mãos estendidas. Primeira igreja batista de Macaé, época do pastor Judson Bastos, um homem bêbado, os irmãos aqui lembram bem do templo antigo da primeira de Macaé, um homem meio bêbado na porta da igreja, deitado, dormindo, e aí a turma falou, pastor, o que a gente faz com ele? Ele não quer nada, não, pelo menos faz o seguinte, já que ele está aí, o pastor Júlio disse, arrasta ele, e põe então encostado na porta do templo, porque pelo menos ele vai acordar, pelo menos não acorda na rua, acorda dentro da igreja. Aí arrastaram e botaram ele encostado, irmãos, aquele homem acordou, o pastor Judson estava pregando, fez o apelo, aquele homem foi à frente, e anos depois, tornou-se vice-presidente de uma igreja em Macaé. Tudo isso porque a igreja estendeu as mãos. Há um ano atrás, aqui virou um hospital, um centro de assistência. Foi tão interessante que de repente eu recebi um videozinho, tomei um susto a primeira vez que olhei, porque era Carlos Marcos, eu falei, meu Deus, tomei um susto com a beleza dele, e ele dizendo assim, leu um texto e disse assim, agora parem de mandar, porque já tem tudo aqui. Eu achei tão bonito aquilo, tinha tanta coisa aqui. Lembra desse vídeo? Parem, né? Agora já chegou. Leu o texto da experiência de Davi sobre as ofertas. E a gente estava mandando ofertas, chegando as coisas. Disse, meu Deus do céu, o que é isso? Mãos estendidas. Porque essa igreja está em sintonia com a missão. É assim que acontece. Sintonia mesmo, irmãos. Juntinha, a igreja unida. Uma igreja que está em oração, uma igreja que está no nome de Jesus, mas uma igreja também que está com sua mão estendida para ser bênção na vida do outro. E você sabe por que essa igreja está com as mãos estendidas? Você sabe o maior sucesso disso? Por que dá certo? Você também que acompanha pela internet, que a gente não tem noção do que você está passando. Essa igreja estende as mãos, porque um dia nós tivemos um encontro com Jesus, e que mudou a nossa história. Teve um dia que eu olhei para a minha vida, e que todo mundo está aqui, olhou para a sua vida, e disse assim, Jesus, sem o Senhor não dá para eu viver, eu não posso caminhar sem o Senhor na minha vida,
E sabe o que que a gente fez? A gente entregou a vida para Jesus. E o recebeu como Senhor e Salvador pessoal. Isso que mudou a gente. A gente só consegue estender as mãos, porque primeiro Jesus estendeu a mão para nós, e nós seguramos na mão de Jesus. E pode ser que tenha alguém aqui nessa manhã, e pode ser que Deus tenha colocado você aí do outro lado dessa tela, porque você precisa nessa manhã entregar a sua vida a Jesus, e recebê-lo como seu Senhor e Salvador pessoal. Então eu quero convidar você a fazer isso. Eu não sei, tem muita gente aqui. Pode ser que todo mundo aqui já seja de Jesus. Mas pode ser que aqui tenha alguém que ainda não entregou a vida a Jesus. Sabe, de repente você está até acostumado com a igreja. Eu gosto tanto da segunda igreja, pastor. Eu vou lá, eu não consigo. Eu amo a segunda igreja, pastor. Eu amo essa igreja. Eu gosto desse povo. Então eu gosto deles cantando. Eu vou lá. Eu amo esse povo cantar. Sim, que bom que você está aqui. E eu queria pedir a você, não deixe de vir. Nunca. Mas está faltando um passo. Você precisa entregar a sua vida a Jesus e recebê-lo como seu Senhor e Salvador pessoal, porque é isso que muda tudo. Não adianta você ficar vindo aqui 50 anos. Eu amo essa igreja, vou lá que ela vai fazer 74. Mas não é isso que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é se você entregar agora o seu coração para Jesus. Essa aqui é uma boa igreja, mas ela não salva. Não salva. Você precisa entregar a vida a Jesus. E não adianta, a gente não vai para o céu de carona. Para o céu cada um vai porque se entregou a Jesus. Você tem que fazer isso. Então não sei se você está nessa manhã aqui e precisa tomar a sua decisão. Mas eu queria pedir a você, desafiar você, entregue a sua vida a Jesus. Receba-o como seu Senhor e Salvador pessoal. Ele vai mudar a sua história. Lá em Cabo Frio eu falo isso para o povo. Mas é que às vezes eu vejo gente no templo, parentes meus, às vezes tem muito parente meu que vai na igreja e que não se entregou a Jesus ainda, e dá vontade de falar assim: Jesus, teria como, mas não tem, senão ia na frente para eles, que eles não vão. Eu não posso. Eu não posso aceitar Jesus por você. Mas se eu pudesse, então eu queria que você fizesse isso agora. Que você entregasse a sua vida a Jesus. Porque é muito importante. A melhor coisa do mundo é Jesus. A melhor coisa é pertencer a Jesus. Há alguém nessa manhã que porventura veio ao culto, mas ainda não tomou a decisão, e quer nessa manhã entregar a sua vida a Jesus? Levanta a sua mão. É um gesto assim, eu quero. Deus te abençoe. Pode achar, meu filho. Deus abençoe você também. Você quer levantar sua mão para Jesus? Alguém, levanta para eu ver assim. Pode fazer. Você quer entregar agora a sua vida a Jesus? Levanta bem alta a sua mão. Há alguém mais quer fazer essa decisão? Se onde estiver, deixa eu ver, onde estiver. Levanta mesmo, entrega a sua vida a Jesus. Você que está pela internet, eu não posso te ver. Mas você não está aí à toa não. Não está. Pode ter certeza disso. Você está aí porque Deus queria que você tomasse uma decisão. Deus quer. Então entrega a sua vida a Jesus. Eu não posso ver suas mãos levantadas, mas entrega a sua vida a Jesus. Diga para ele: Jesus, eu estou entregando. Eu estou entregando minha vida a ti. Há um hino do cantor cristão que ele diz o seguinte: não sou meu. E eu queria que a gente cantasse, desse, Júlio, pelo menos a primeira estrofe, é o 307 do cantor cristão. Se for possível, pelo menos a primeira estrofe. Não sou meu. Porque esse é o sentimento da igreja. Nós não estamos aqui por nós mesmos. Nós estamos aqui porque nós somos do Senhor. Então vamos ficar em pé. E como a igreja que tem essa marca de estar com o Senhor, a gente vai dizer: não sou meu. Tudo é por causa de Deus. Tudo.
Por que a igreja tem 74 anos? Que ela não é dela. Há 74 anos a igreja é do Senhor. Então a gente vai cantar uma estrofe, vamos orar e já devolvo a palavra, tá bom? Por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz, eu confesso a Ele, não sou eu, com Jesus Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, e obrigado porque a Tua igreja caminha em sintonia com a Sua missão. Continua a obra de salvação, Senhor, continue essa obra maravilhosa que só o Senhor pode fazer. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Podem se sentar, irmão. Amém. Eu vou convidar o quarteto que vem aqui à frente. Eles vão cantar mais 2 músicas, encerrando o culto ao nosso Deus. Irmãos, hoje, 19 horas, nós estaremos aqui louvando o nome do nosso Deus, cultuando, junto com o quarteto Compasso 4, e ouvindo a palavra de Deus através do pastor Eliudes. Venham, convidem para que pessoas possam ouvir desse Jesus que veio para nos salvar. Amém?